Olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende as metas e prioridades, ok, da administração pública federal. Essa parte que eu deixei em amarelo é a novidade legislativa de 2021. Não é tão novo assim, mas bem cobrado em prova. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Veja, isso daqui não significa que a lei orçamentária e a LDO não podem ampliar a dívida pública. Pode sim, tá? Só que tem que analisar se essa ampliação da dívida pública é sustentável. Esse é o ponto. Por exemplo, o governo atual, o governo Bolsonaro, né, nos últimos anos, ele teve alguns déficits, boa parte causada aí pelo incremento de despesas para combater a pandemia. Tá? Ok, é juridicamente correto isso? É juridicamente correto. Existe o princípio do equilíbrio orçamentário. Princípio do equilíbrio orçamentário não quer dizer que no orçamento as despesas têm que estar iguais às receitas. Quer dizer que deve haver um certo equilíbrio. Não pode ter uma dissonância muito grande, mas algum déficit é possível. Tá? E é até com base nisso também que o próximo governo, o governo Lula, inclusive, está, de certo modo, ampliando o déficit, porque ele está fazendo aquela emenda constitucional para extrapolar o teto, que não cai na nossa prova aqui, mas serve para a gente entender que o equilíbrio orçamentário não quer dizer que não pode ter déficit público. Pode sim. Ou seja, a despesa pode ser maior que a receita, só não pode ser maior a um nível desequilibrado. Ok? E aí, continuando, o que a LDO faz? Ela orienta a elaboração da lei orçamentária, essa é a função principal dela, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agências financeiras oficiais de fomento são essas instituições financeiras do poder público que servem justamente para estimular algumas atividades econômicas. Tá? Então, a gente tem... Por exemplo, na região da Amazônia, a gente tem o BASA, sabe, que é um banco específico para isso. A gente tem uma série de instituições financeiras que servem justamente para fomentar determinadas atividades econômicas conforme a política econômica do governo. Essa política de fomento tem que estar na LDO. E o que saiu da LDO em 2021? Isso que eu risquei aqui, ó. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Aqui você vai prestar atenção no seguinte, olha só. Até 2021... a LDO federal tinha que prever só as despesas de capital. Não tinha que prever as despesas correntes. Atualmente, não tem que prever despesa nenhuma. Tá? Então, você leva contigo. Ó, a LDO federal não prevê despesa nenhuma, mas a LDO estadual prevê. Tá? E não só as de capital, prevê todas. Então, já era diferente a redação, ficou mais diferente ainda, né? Agora está assim, ó, a LDO incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente. Se você está com uma certa dúvida nesses conceitos, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, tá? O que é uma despesa corrente? São aquelas despesas que o ente federativo realiza para manter a máquina pública funcionando. Por exemplo, pagar salário de servidor. E o que é a despesa de capital? São aquelas despesas que o poder público realiza, mas em contrapartida ele passa a ter um patrimônio. Tá? Por exemplo, construir a sede da Procuradoria. Foi lá, gastou 10 milhões para construir o prédio. Gastou 10 milhões? Gastou, então é despesa pública. Mas agora a gente tem um prédio. Então é despesa de capital. Quando o dinheiro só vai embora, vamos dizer assim, só para realizar a atividade, aí é despesa corrente. Então, veja, para a LDO federal, tinha que prever despesa de capital. Agora não tem que prever nada. Já para a LDO federal, para a LDO estadual, tem que prever despesa de capital, mas também as despesas correntes. Ok?